peste. Não é possível uma coisa dessa. Tem 150 anos de política, então ainda descobrindo qual é o problema do povo. Sabe, vereador, eu tenho 1000 votos para lhe dar. Você já pode ser candidato, meu filho. Vá ser candidato, porque quem tem 1000 votos se elege. Porque também os políticos, a grande maioria no país, não corresponde com aquilo, quando ganha é outro. Então isso é uma realidade, a gente não pode negar. E teve um momento que eu disse, olha, eu preciso estudar, porque está muito duro, está muito difícil. Valmir contribui assim de forma imensurável na minha percepção política. Cabo eleitoral ruim, liderança ruim, ela tem prazo de validade. É igual o manhoso na Praça de Itabaiana. Porque um estado que não tem, ou uma Câmara que não tem oposição, você está dando um cheque em branco a nenhum político é bom. E a alternância, ela é fundamental em qualquer democracia. Bem-vindos, estamos no ar com Casa de Seu Papo, o seu podcast de política e sobre política. Eu sou Kátia Santana e desta vez vamos conversar com mais um deputado estadual, desta vez agora, claro, com o Marcos Oliveira, que é primeiro mandato como parlamentar aqui na Assembleia Legislativa de Sergipe, mas tem uma história política aí já de alguns anos. Aliás, a Assembleia não é uma casa estranha para ele, afinal ele foi servidor da casa por 6 anos como assessor do primo, hoje prefeito de Estâncias, Gilson Andrade. Marcos, ele é advogado, foi vereador pelo município de Itabaiana por 2 mandatos, foi presidente da Câmara, aliás, o mais jovem presidente da Casa Legislativa lá de Itabaiana, e veio para a Assembleia Legislativa com uma contribuição enorme do então prefeito Valmir de Francisquinho. Aliás, o polêmico Valmir de Francisquinho parece que ele faz escola, que é barulhento, assim como Marcos Oliveira. Seja muito bem-vindo, Marcos, ao Casa de Seu Papo. Obrigado, Kátia Santana, todos vocês fazem parte aqui da produção do seu podcast. É um prazer muito grande estar aqui presente, para que eu possa me apresentar, para que a gente possa bater um papo, para que você também possa ter as impressões do político, do jovem, pai de família, advogado, Marcos Oliveira. E eu fico feliz e estou sempre à sua disposição, como você falou, né? Eu venho de uma militância política de vereador em Itabaiana, fui vereador em 2016 com 1.194 votos e fui reeleito em 2020 com 2.130 votos e eleito presidente da Câmara Municipal, até então o mais novo da história a presidir a Câmara Municipal de Itabaiana. E como você falou, dentro do grupo de Valmir de Francisquinho que disputou um governo do estado de Sergipe, onde Tarso seria nosso deputado federal, e eu fui escolhido naquele momento do grupo de Valmir, de Adaildo Souza, prefeito, para ser o candidato a deputado estadual, e somente em Itabaiana obtivemos 18.555 votos. Como é que se deu essa escolha? Essa escolha dentro dos vereadores, dentro do grupo, dentro de reuniões com lideranças e da necessidade também que iria se apresentar, ou com a vitória de Valmir ao governo do estado de Sergipe, que a gente não pode reclamar do povo de Sergipe por questões de voto, ou, obviamente, em caso de insucesso da defesa, da manutenção do parlamento, da forma de fazer política, porque é uma característica minha de estar sempre presente nas discussões. Eu posso ter errado em Itabaiana muitas vezes por excesso, mas nunca por omissão. É uma característica minha, eu trago isso comigo enquanto político, porque eu acredito muito no poder da transparência e no dever de transparência, principalmente com a imprensa, com os jornalistas, com aquelas pessoas que livremente têm feito chegar à consciência de cada vez mais eleitores e principalmente a população em geral as informações corretas acerca de um mandato ou de determinado político. Então, em razão disso, a gente foi escolhido, né, do nosso grupo, com o prefeito Adaildo, Tarso de Valmir, Ícaro, todos os vereadores, como candidato do grupo lá de Itabaiana a deputado estadual. Antes de você ser homem público, você foi feirante, vendeu aí pano de prato, panelas, enfim. Vende tudo. Sergipe e na Bahia. Isso. Né? Eu, desde os 8 anos de idade, né, que eu acompanho meu pai nas feiras livres, acompanhava meu pai nas feiras livres, ele tinha a banca dele, e depois, quando eu tive 12 anos, eu tinha a minha própria. Então, eu comecei... Em Itabaiana? Não, em Jeremoabo, né, na Bahia, João Sá, Coronel João Sá, né, Santa Brígida, Pedro Alexandre, Malhada Nova, né, Sítio do Quinto, Cocorobó, Auá, Macururé, Xorroxó, toda a região. Círculo geral ali, onde tinha feira, eu ia. E onde começa a história do homem público? A história do homem público, assim, teve um momento da minha vida, Kátia, que eu decidi por estudar. Eu estava nas feiras, negociando, obviamente, de forma muito digna, de forma muito correta com meu pai. A gente comprava tecido em Tobias Barreto e revendia, e isso a gente sustentava a nossa família. E teve um momento que eu disse, olha, eu preciso estudar, porque está muito duro, está muito difícil, o sofrimento é gigante. Eu saía de Itabaiana na sexta-feira, meio-dia, chegava na terça-feira de manhã, de madrugada. Então, como a gente tinha família que continham já juízes, promotores, advogados, policiais, professores, enfermeiros, a gente decidiu
seguir também pelo caminho do estudo. E aí teve um dia que eu decidi realmente que ia meter as caras para tentar me formar. E quando eu fui fazer isso, eu comecei a participar, né, muito socialmente dos eventos das escolas, né? Eu participava muito de teatro, participava muito de todos os eventos culturais que existiam no colégio. E fui aprovado para História em 5º colocado, isso em 2008. Não era o que eu queria ainda. Eu queria ser formado em Direito, eu queria advogar. E aí eu fiz mais um ano PSS e fui e passei na Universidade Federal de Sergipe em 15º colocado para Direito em 2009, começando o curso em 2010. Trabalhei esse ano de 2010 ainda no comércio de Itabaiana. Em 2011, como você falou, o doutor Gilson, meu primo, foi deputado estadual eleito por uma base eleitoral de instância e me convidou para auxiliar na assessoria. Eu fazia indicações, projetos de leis, rabiscava discursos e estava ali sempre em contato trabalhando. E ali eu tive, obviamente, um contato, né, inicial com a política. Já acompanhava a política de Itabaiana, né, a política difícil de Itabaiana. Não tem como não acompanhar, Não né? tem como não acompanhar. Quem é itabaianense ou vive a política ou não é itabaiano, ou itabaianense. tem que sair itabaiano. Então, assim, a política é muito difícil. Eu sempre cito os debates que eu via de Venâncio Fonseca com Francisco Alberto. Participava da formatação política de Dr. Gilson e tudo mais. E aí, a gente, participando também da vida partidária do PTC naquela época, a gente organizou o partido em Itabaiana para que em 2016, 2014, Gilson teve 750 votos em Itabaiana já, né? Tinha tido 250, triplicou com a nossa atuação, com a nossa família. E em 2016 precisávamos de candidatos a vereador para formatar aí o que a gente chamava de chapinha naquela época. E aí eu, com o PTC presidente municipal, fui candidato dentro desse contexto, né? Uma coisa até rápida, de 4, 5, 6 meses no máximo. E a minha família, os nossos amigos, doutor Genilson, eu sempre cito o nome de Genilson, que era o grande entusiasta de eu ser vereador em Itabaiana, porque ele via o meu jeito de me expressar, a forma que eu tinha de lidar com os problemas e até a pressa no raciocínio, que eu digo que eu sou apressado na conversação, e se eu defeito para a qualidade, a gente não pode citar se negando, né, Cátia? E aí, em 2016, dentro desse contexto, eu fui eleito vereador com 1.194 votos. Aí já consegui ser primeiro secretário da Câmara, com Zé Teles presidente, e depois também, já no primeiro mês, líder do prefeito Valmir que vinha dar uma reeleição com 35 mil votos, tinha ganhado o irmão do Luciano com o dobro de votos, mais 17 mil votos de diferença, então assim, já vinha numa crescente política muito grande, e a gente fazendo a defesa da gestão, a defesa da política, os problemas que se chegaram posteriormente, como todo o estado de Sergipe sabe, rompimento político, né? Inclusive prisão, isso tudo que aconteceu, e a gente ali na linha de frente, batalhando, lutando ao lado, e chegou a reeleição do vereador, eu dobrei esse número de votos para 1.130 votos, então foi aí que começou a nossa história política, por assim dizer, que tem, né, dado um passo muito importante na minha vida pessoal, principalmente falando aqui, né, que é uma honra, um orgulho e muita responsabilidade de ser deputado estadual do nosso estado. Você tem quantos anos hoje? 33. 33 anos, ainda é jovem, muito jovem. Muito jovem. Muito jovem, nem tanto, né? Jovem, né? Tô não, aqui aparecendo umas rugazinhas que eu já tô me cismando dela. Sério? Com 33 anos, imagina. Mas você é muito jovem ainda e tem uma carreira política já consolidada, né? Com história bem próspera. Como é que você avalia essa participação da juventude no campo político partidário, que ainda é incipiente, embora tenha crescido, ainda não tem esse crescimento que se esperava? O jovem precisa ter esperança, né? Eu via uma realidade da minha cidade que é como se toda a nossa juventude tivesse perdido a esperança na nossa Itabaiana. Né? E aí, por fatores que todo o estado de Sergipe sabe, atraso de salários, obras paralisadas, abandonadas, aquele problema da agiotagem, aquela questão de fila em banco, de fila para receber salário, que foi até a prefeita Maria, que na época acabou com aquela fila da miséria em Itabaiana, um ponto positivo da gestão da Maria. E isso tudo fez com que a gente fosse crescendo com esperança de talvez chegasse alguém que mudasse aquela realidade. E aí, obviamente, eu, como todo jovem idealista, muito arrojado, muito para frente, comerciante, negociante, fazia teatro, fazia dança, fazia falante. Eu queria participar, eu sabia que eu podia ajudar a minha cidade. Eu tinha dentro de mim uma plena consciência de que a Câmara de Itabaiana precisava não só dos meus conhecimentos jurídicos que eu aprendi na universidade pública e que eu precisava voltar para as pessoas aquilo que eu aprendi, mas também o nosso exemplo de vida, pessoas simples, que vêm das camadas sociais de Itabaiana mais simples, trabalhadoras, que lutam. Minha mãe é
agricultora, meu pai feirante. A gente também fazia tudo um pouco e estudando, lutando, galgando o seu espaço ao sol, né? E eu tinha essa esperança, mas isso, como você falou, é de cada um. Ainda tem muito jovem que não mais tem e fica preso até com medo de participar dos processos políticos. E eu digo sempre, né, o modelo que a gente tinha proporcional, que eram os modelos que você conseguiam arrumar os partidos para aquelas pessoas que não tinham poderio econômico ou político participar do processo político, ele é extremamente importante para o país. Sim. Então, eu fui na intenção e consciente de que a minha juventude, o que eu trazia de bagagem da população simples de Itabaiana, junto com o que eu aprendi na universidade pública, eu podia ser um bom vereador, um vereador propositivo, um vereador que debatesse com profundidade. E eu tenho não posso falar orgulho, que é uma palavra forte, mas eu tenho um gosto, sabe? Eu nunca fui desmentido sequer na tribuna da Câmara Municipal Itabaiana por nenhum outro vereador. Você porque concorda? eu sempre prezei por me qualificar. Eu sempre prezei por debater os projetos, por ler e por levar qualidade para a tribuna da Câmara. Sem aquela coisa paroquiana, né? Sem aquela coisa paroquiana. Eu não posso ser um bom advogado no meu escritório e um vereador, um deputado meia boca. Então Sim. eu tinha isso consciente na minha cabeça. Quando a gente fala em juventude e quando a gente conversa com a juventude ávida por mudanças, a resposta é muito isso. Nós somos o futuro do país, mas nós não somos convidados a discutir os problemas, a debater, a apontar as saídas. Como jovem que você Sim. é e como militante da política, você percebe que há essa lacuna, esse buraco aí precisando ser preenchido? Sem dúvida, na verdade, existe um senso comum de que as pessoas não acreditam nos políticos, né? Primeiro, quando fala em político, todo mundo já bota 2 passos, 3, 10 passos para trás, porque também os políticos, a grande maioria no país, não corresponde com aquilo, quando ganha é outro. Então, isso é uma realidade, a gente não pode negar. Então, o povo tá certo, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E a juventude, ela fica, né, sem nenhum tipo de atrativo. A gente vive hoje em períodos de Instagram, de TikTok, de YouTube, né, de muita informação, dos streamings da vida que mudaram a relação de entretenimento. E a política se torna uma coisa chata. Então, é como se tivesse assim, um distanciamento proposital da juventude com a própria política. Mas existe também, ao ponto que isso talvez atrapalhe, mas também ajuda, porque os canais de contato eles estão cada vez mais acessíveis e maiores. E esse é o nosso papel. A nossa intenção é aproximar, né, Kátia, o mandato, principalmente daqueles que são, né, mobilizadores do futuro. Todo político que perde a juventude, geralmente ele vai perder as eleições, porque sempre se renova. O eleitor de 16 anos, a pessoa que está chegando. E, obviamente, é um ciclo normal da vida. Também outras pessoas deixarem de estar participando. De poder, e a alternância, ela é fundamental em qualquer democracia. Aconteceu isso em Itabaiana, acontecerá isso no estado de Sergipe, aconteceu isso no país. Então, a gente precisa, e aí é papel do político, a gente não pode estar jogando a culpa no eleitor, né, que ele se interesse pelos temas que estão sendo debatidos. E o formato, quem deve discutir é a gente. Eu tenho sempre esse debate com a nossa equipe de trabalho. Olha, não é papel do consumidor da política, que é o eleitor, né, tá obrigado a achar você interessante. É papel seu fazer com que o seu mandato seja valoroso, preste alguma relevância à vida daquelas pessoas. Então, tenho totalmente consciência disso e luto todos os dias para implantar assim, uma forma de política diferente e que a juventude venha participar das sessões da LES, venha participar das discussões, daquilo que a gente vê e percebe como fundamental para o andamento de uma sociedade. Em sendo de Itabaiana, é muito comum que a população acompanhe a política local. Muito comum. E até ir mesmo ao parlamento. Estando na Assembleia Legislativa, qual é a sua percepção? A minha percepção inicial é realmente ainda de pouca participação popular, né? Salvo quando as categorias se organizam para fazer os seus enfrentamentos e apontamentos, as galerias estão compostas de jornalistas ou de assessores. Sim. Então, assim, a participação popular realmente ainda é incipiente na Assembleia Legislativa. Agora, eu sou discípulo, né, e gosto muito de ouvir Milton Nascimento, e o artista tem que ir onde o povo está. Se o povo não está vindo às sessões, ou por discreto, por aquilo tudo que a gente falou, por uma questão cultural, porque não acredita mais, porque todo mundo é igual. Pela dificuldade de acesso. Pela dificuldade de acesso, chega lá, tem um protocolo, você tem que tirar foto, você tem que dar sua identidade, você tem que passar por um... Claro que é uma questão de segurança. É uma questão de segurança, mas também é uma questão... É o prédio, afasta... Né, o luxo, a forma que a política se porta, todo mundo muito bem vestido. Então, isso é normal. Então, não é uma casa do povo, essencialmente. Não, geralmente, os protocolos, né, de segurança e sociais e de bons costumes, eles naturalmente afastam. Ou são feitos para afastar, ou, né, de forma inconsciente afastam a presença. Só que, como eu disse, é papel meu
enquanto parlamentar novo, que tenho essas percepções de vida, seguir os ensinamentos de Milton Nascimento. E aonde o povo está, então eu preciso estar no ônibus, eu preciso estar nos pontos de ônibus, eu preciso estar nos táxis, nos Uberes, nas feiras livres, porque as pessoas que já têm uma vida tão dura, né, Kátia? Para estar prestando atenção, talvez, de que agora surgiu alguém que seja bom para o nosso povo e a gente tem a obrigação de ir lá procurá-lo, não. Então a gente vai ter que inverter essa lógica e estar presente junto nas comunidades e não o contrário. Nós estamos aqui ouvindo você falar assim, não, tenho que estar no ônibus, tenho que estar não sei onde, Você é muito discípulo do ex-prefeito de Itabaiana, Valmir Francisquinho. Até na fala, você parece muito discípulo dele, né? A minha pergunta é o seguinte, quando você foi eleito, havia uma expectativa de que Valmir teria uma ingerência enorme no seu mandato. E aí eu pergunto, como é que é essa relação com o Valmir e até onde ele contribui ou interfere na sua relação parlamentar? Valmir contribui assim de forma imensurável na minha percepção política. A gente tem uma parceria de que eu tenho orgulho de dizer que nunca houve de nenhuma parte uma censura, por exemplo, sobre determinado tema. A gente constrói dentro de um grupo politicamente e o exemplo, a simplicidade, a forma de fazer política de Valmir foi o que também me fez a me apaixonar pela própria política, porque Valmir teve a oportunidade, Kátia, quando pegou uma prefeitura de Itabaiana, mesmo sendo simples, mesmo sendo filho de machante de porco, mesmo tendo sido machante, e ele não decepcionou o povo de Itabaiana. Então isso é muito forte, né? A gente brincava, eu sempre falo essa passagem que aconteceu na Câmara de Itabaiana, que um vereador disse, Valmir, você nasceu na beira de rua, você não tem família tradicional na política. E é isso. Esse preconceito também sempre nos deu força para que a gente pudesse lutar pelos nossos ideais. Então, assim, eu sou muito discípulo porque a nossa construção histórica, ela tem muito a ver e é parecida de onde Valmir veio, de vereador e tudo mais. E a nossa parceria política, ela é muito liberal. Eu tenho toda a liberdade. Se vocês perceberem o nosso início de mandato, alguns assuntos que eu já toquei e toco e falo na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, inclusive, porque a gente se entende muito enquanto parceiro político. E não há ingerência. Não, pelo contrário, há exemplo. Há o exemplo que ele me traz de que a gente precisa ter limo com o povo, de que a gente precisa estar atendendo bem, de que o nosso capital político é justamente a atenção e essa simplicidade. E eu tanto contribuo para que ele tenha o seu pensamento crítico e talvez de algum assunto que eu até conheça mais, em razão da minha forma, em razão de uma formação de que eu tive, de ter estudado mais algum tipo de assunto, e ele contribui com o seu exemplo simples de tratar a política, de tratar as pessoas e de ter atenção plena à política, né? Que eu até não consigo, eu digo sempre, eu não queria ser Valmir jamais, porque é 24 horas por dia, 7 por semana, e assim, é uma atenção plena à política. E eu tenho um escritório de advocacia, eu tenho 2 meninos pequenos, eu tenho outras coisas que eu preciso também me preocupar. Você não advoga mais? Advogo, Deus me livre parar de advogar. É a minha primeira profissão, é advogar. Eu tenho um escritório, eu milito, eu vou para audiência, eu, quando posso, atendo, né? Obviamente de forma muito mais delegada também hoje em dia. Eu estou com uma missão aqui como deputado estadual. Você está num bloco de oposição. Você foi eleito fazendo oposição ao então candidato a governador Fábio Mitivieri. E aí você vem para o bloco da oposição, que tem 5 deputados. Você não é mais deputado de Itabaiana, você é deputado do estado de Sergipe, e aí tem que contemplar 75 municípios. Como é que vai ser a sua atuação e fazer valer as suas proposituras no parlamento para que contemple de fato o estado? Sem dúvida, Kátia, você traz um assunto extremamente importante. Olha, eu não tenho como desconsiderar, porque está dentro da minha consciência. Sim. O fato de eu vir de Itabaiana, de eu ser de Itabaiana, de eu morar em Itabaiana, de meus filhos estudarem em Itabaiana, então de eu viver aquela cidade e aquela região agreste. E também o fato de eu ter tido aí 30 mil votos dos 35 mil votos que eu tive no estado de Sergipe. Como o Ícaro de Valmir, que teve 50 mil votos dos 75 que teve no estado de Sergipe. Então, assim, uma das bandeiras, né, de atuação, eu não tenho dúvida que será o agreste. A gente já trouxe aqui algumas proposituras, já dei entrada no projeto que cria a região metropolitana do Agreste, já falei da BR-235, que interessa todo o estado de Sergipe, já tratei a questão dos planos diretores das cidades que estão defasados, não às vezes por vontade do prefeito. Nem tem. Às
vezes nem tem, mas por falta de expertise, por falta, né, de capacidade financeira, inclusive. Então é um assunto que interessa todo o Estado. Os matadouros públicos do Estado de Sergipe, o fechamento, interessa todo o Estado de Sergipe. A periculosidade dos policiais aqui do Estado de Sergipe, já tratei também na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. O piso nacional da enfermagem interessa também a todos os profissionais que atuam no Estado de Sergipe, então eu não tenho dúvida. Eu tenho notadamente, não um foco, né, mas uma atenção especial ao Agreste, que é onde eu vivo, onde eu tenho aí prefeitos que votaram na gente, cidades que precisam de uma atenção de um deputado estadual que há muito tempo não tem, e também esses assuntos e os temas que interessam a Grande Aracaju, a exemplo da região metropolitana, do consórcio do transporte público de Aracaju, que não está funcionando, existe, mas não funciona há tanto tempo. É de interesse da LES, é de interesse de Marcos Oliveira me aprofundar, estudar, discutir, dar visibilidade, debater e propor. Então, eu tenho tranquilidade com relação a essas pautas que são de todo o Estado de Sergipe, e onde tiver o interesse de um sergipano, onde quer que seja, eu não tenho dúvida que ele me interessa e é de interesse do nosso mandato. Apesar de ser uma casa de iguais, a gente sempre ouviu reclamações no sentido de a oposição não consegue aprovar propositura. A oposição, as gavetas do parlamento ficam cheias de projetos porque não conseguem aprovar, porque é oposição ao governo, porque é oposição... Como é que você vai lidar com isso na casa, que é uma realidade? Já diria Engenheiros da Havaí, né? Todos iguais, mas uns mais iguais que outros, né? Assim, eu tenho conversado com todos os deputados, mais ou menos com todos, né? Obviamente tem algumas questões que eu já passei, inclusive por causa de uma questão que não me interessa nem mais discutir com relação ao gabinete, né? Mas eu tenho tido uma relação extremamente harmônica com o próprio presidente Jefferson, e ninguém vai estar propondo a transferência da Lua para Marte, né? A gente vai estar propondo projetos que sejam de interesse do Estado de Sergipe. Se, né, a casa, não por uma questão de ser oposição ao governo, mas uma questão interna, eu venho do parlamento, eu sei como eu me porto, eu fui presidente de uma Câmara, eu coordenei, inclusive, né, debates acalorados e uma oposição, acho que uma das mais difíceis do país, que é a oposição em Itabaiana. Então, assim, eu sei lidar. Eu sempre bem que Itabaiana não é um município, né, é um planeta. Não é profissão para covardes, a advocacia, já dizia Sobral Pinto, né, e eu adapto sempre para a questão local de Itabaiana. Política em Itabaiana não é profissão também para covardes, deve ter, é um clima de dificuldade terrível. Mas a gente aqui, assim que o presidente Jefferson se comprometeu, inclusive, quando pedia o voto para presidente, de que, né, teria um tratamento, pelo menos para pautar as matérias e que o plenário decida se é bacana ou não aquela propositura. Ou seja, hoje aqui eu propus, né, declarando Itabaiana capital da Cealba, Itabaiana capital do comércio do comerciante, a criação da região metropolitana do Agreste, algumas indicações. Então, são realmente propostas que pretendem mudar a vida das pessoas e não criticar ou tentar fazer qualquer tipo de desconstrução de governo. A política a gente faz na tribuna, que é papel nosso, né, de oposição, é importante ter, porque um Estado que não tem, ou uma Câmara que não tem oposição, você está dando um cheque em branco a nenhum político é bom, né? A verdade é essa. Eu sou político, se eu for prefeito um dia e querer um cheque em branco, eu vou estar me contradizendo, inclusive, com os pesos e contrapesos dos controles que a política necessita. Então a gente, com muita tranquilidade, viu? Vou estar propondo bastante coisa, mas coisa que seja relevante. Você falar em peso e contrapeso da política. E aí tem uma coisa, quando a gente fala em peso e contrapeso, tem uma coisa que é muito latente, que é a compra de voto. Como é que foi a sua campanha? Como é que é lidar com isso? Porque você, todos os dias, como parlamentar, certamente recebe proposta, deputado ou candidato, eu tenho aqui X votos, né? Eu tenho aqui X votos. Como é que você lida com isso? Eu tenho umas passagens engraçadas para vereador, inclusive, um cidadão me procurava, né? Só vereador, eu tenho 1000 votos para lhe dar. Isso já pode ser candidato, meu filho. Vá ser candidato, porque quem tem 1000 votos se elege para vereador em quase todas as cidades do estado de Sergipe. A política, ela precisa ter princípio e, principalmente, ela precisa ter projeto. Mas né? Se elege com princípio e projeto? Se elege. Considerando com a trabalho, né? É assim, obviamente que não tem... Não estou dizendo que todo mundo compra voto, Não, tá? E eu não estou dizendo que tem ninguém santo ou que está incauto num pedestal, né? Eu não quero ser moralista de goela. Obviamente você precisa de apoios, obviamente você precisa de gente pedindo voto, mas é preciso a gente entender a política. A política, ela tem 2 tipos de militância, na verdade 3. Ou uma militância ideológica, você acredita naquele partido, você acredita naquele projeto e você vota, pronto. Itabaiana tem uma tradição muito forte. Quem não vota de um lado, vota no outro. Sim. Né? E, obviamente, que não é compra de voto. É uma questão da tradição política. É uma militância ideológica que a gente possui. Você tem a militância de grupo político,
pessoas que trabalham no seu grupo, pessoas que fazem parte do seu gabinete, pessoas que são lideranças, prefeitos que querem o seu apoio. Foi isso que a gente teve na nossa campanha. Eu tive o prefeito Dr. Charles de Pião. Obviamente ele acreditava de que Ícaro seria um deputado federal e que poderia, junto com Valmir, junto com Marcos Nalese, trazer viabilidade para a sua gestão. Da mesma forma, Carivaldo Souza e Macambira, da mesma forma, Cizinho e Malhador, da mesma forma, Jeane Aparecida, da mesma forma, diversos outros vereadores. E isso é o que faz o somatório final, né? É a existência de grupo forte por questões ideológicas. Vamos supor, a militância. Temos uma militância familiar, né? Você e seus amigos pessoais, eles tendem a votar em você e tem uma militância que não é, por exemplo, combatida, que é a militância comprada. Você está, inclusive, na prestação de contas, todos os deputados, senadores, né? Tem lá, a militância paga durante a eleição. Sim. Isso é legal, até porque que o financiamento... Que vai lá, segura a bandeira, enfim. Até porque o financiamento da campanha hoje é público. É público. Não pode haver nenhum tipo de financiamento privado, né? Sim, mas a gente sabe, e eu circulei muito pelo interior, e a gente via muito, não, aqui fulano de tal, vota com fulano de tal, paga não sei quanto. Isso é muito comum. É como um pedido, política, né? Agora, E o pagamento também é comum, Não, sabe aí disso? o pagamento... Assim, existe dois tipos de situação. Existe um período eleitoral, que é uma ilegalidade, porque tem um compra de voto nesse sentido. Então, Sim. se você faz isso, você está cometendo crime e o Ministério Tanto Público... um quanto o outro. Tanto um contra Tanto o o outro. comprador quanto o vendedor. Mas pro vendedor É. o prejuízo é menor, né? Dilui. Porque o comprador é que vai perder o mandato e ser preso e tudo isso mais, e é uma ilegalidade. Responder por isso. E se o político não tem noção de que não pode cometer ilegalidades, ele já começa mal. E existe também o atendimento. Qual é a diferença? Vamos lá, Kátia. Se você vai hoje em Itabaiana, em minha casa tem gente para eu atender. São pessoas com problemas para abastecer um botijão? Tem. Pessoas com problemas para pagar o talão de energia? Sim. Isso não é compra de voto. Fora do mandato. Fora do período eleitoral. Não é compra de Então, voto. assim, você tem pessoas com... Assim, vamos ser honestos, né? Pessoas com problemas para fazer um exame. Eu tive aqui agora, uma pessoa me pediu um patrocínio para um carnaval em Itabaiana. Então, assim, isso é o que faz você ser um político bem aceito na época da eleição também ou não. Existe um custo, né? Mas no período eleitoral, possa que tenha, deva haver, mas... O político tem que ter consciência de que crime eleitoral, assim que você for pego, o correto é ser passível, processado e perder o seu mandato. Claro que essa forma de fazer política também, e aí nós recebemos aqui a Linda Brasil, que é sua colega deputada. Que tem uma militância muito forte. Muito forte. E ela fala uma coisa muito bacana e que é real. Assim, as pessoas vêm aqui e me pedem para pagar uma conta de água, pagar uma conta de energia, pedir um emprego. Eu não sou paga para isso. Eu sou paga para defender os seus projetos. Mas eu critico... Eu faço... O meu papel, sou paga para lhe representar. Mas também, né, não tem demérito nenhum e, pelo contrário, eu acho que humanamente, se eu sou político, eu sou o primeiro servidor público. Sim. E aí eu tenho um salário razoável, muito acima, inclusive, da média da população brasileira. Se eu tenho condições e a pessoa tem uma necessidade real, eu não vejo problema nenhum. Eu não vejo assim, não é que eu não sou pago para isso, eu sou, obviamente, para estar representando, para ter uma estrutura de mandato, para ter uma segurança perfeita. Mas nada impede também que eu possa ser solidário fazer uma caridade, a uma alma como ela faz também, que esteja com problema financeiro. Deixa eu te perguntar outra coisa. Liderança política. Comumente você tem líder político em tudo que é canto, né? O moço que abre uma associação, enfim. Essa loucura, essa indústria. Na campanha política, isso fica muito mais forte, porque tudo que é líder político aparece com promessas e recebem, em geral, são apadrinhados politicamente, estão em cargos públicos e estão ali usando a população como massa de manobra. E essa população, em geral, sequer se dá conta. Como é que é isso para você? Às vezes, a sua abordagem, ela está sendo muito rígida. Olha, tem lideranças políticas, inclusive, que elas são vetores de resolução de problemas da comunidade. Deixa eu corrigir. Ela, na verdade, não é padrão. Existem líderes que realmente fazem um trabalho bacana. Mas igual partido. Pronto. Tem partido de aluguel, claro. Tem 36 partidos no país. Sim. Nos Estados Unidos tem 2. Tem mais, mas assim, os que predominam são 2. Cujas ideologias se misturam, mas assim, em última análise... Eu quero uma pra viver, como diria Cazuza. Eu quero uma pra viver. Então, assim, um país que tem 37 partidos pode não ser balcão de negócio, uma carrada de partido tem aí? Claro que é. Claro que é fundo eleitoral, que é gente usando, que é gente vendendo, tempo de televisão na época da campanha. Mas a questão das lideranças políticas, algumas são extremamente, assim, queridas na sua comunidade, porque elas são resolutivas. Elas estão ali para marcar um exame, elas estão ali para levar no hospital, elas estão ali para trazer uma demanda, inclusive, por exemplo, um poste que queimou uma luz, ou uma estrada que está ruim, ou um tanque que não está feito, ou uma água que não tem. Então, assim, é um movimento que só quem é da política talvez compreenda
compreenda com tanta profundidade. É por isso que quando as pessoas que não participam, por exemplo, eu digo sempre, quem ganhou a eleição de vereador, ele está preparado para ganhar de presidência da República, porque é a mais difícil do Brasil. Sim. Né? Em Itabaiana, Ele pior. tá ali no dia a dia. No dia a dia. E esse manejo, Kátia, é que é difícil. Então, às vezes você pega um jovem muito ideológico, que sai da universidade ou que sai dos movimentos com muito sonho. Por exemplo, aconteceu no estado de Sergipe. Marcelo Della teve 33 mil votos para deputado estadual, achou que a política era só o plenário da Alese e depois teve 3. Porque existe uma formatação de militância. E aí é o talento de cada um. Por exemplo, se você olhar para André Moura, é a maior militância do estado de Sergipe. Né? Se você for olhar para outros grupos políticos, para Fábio, por exemplo, na eleição, tem alguém com a militância política maior do que ele? Não, é um talento, como ele faz. É o povo quem deve analisar e a gente que é jornalista e participante que deve também estar comentando. Então, assim, esse talento no manejo da política de cada um, aquele que tem condição talvez vai para o caminho mais fácil, o que não tem que atender o povo, tem que estar presente, tem que estar prestando conta. Vou puxar para a liderança política de volta. Vamos lá. Não vamos Você fala de cabos eleitorais, né, aqui, né? Pronto, não vamos generalizar. Os cabos eleitorais que, em geral, usam as suas comunidades para se beneficiar. Isso é real, você não vê que não é real, porque é real. Né? A gente anda na rua, a gente sabe como é que funciona. E aí vem lá os cidadãos, olha, eu vou, não se preocupe, eu vou trazer o fulano de tal aqui para falar com vocês. Aí reúne lá meia dúzia de pessoas, as pessoas ouvem um monte de mentira, um monte de coisa, e o cidadão sai com o bolsinho dele cheio de dinheiro, com o carguinho dele garantido no posto tal, XYZ, e a população continua com os problemas lá. É real ou é mentira? É real, mas é uma abordagem, como eu disse, que possa partir de uma premissa, não diria equivocada, mas que não condiz. Por exemplo, tem também, você já parou para pensar que é a comunidade quem utiliza daquela liderança política da localidade e não o contrário? E aí tem pessoas que se destacam, é normal. Sim. Pessoas que têm um talento para uma coisa, outros têm um talento para outra. E existem vários. Isso existe. Agora, o que vai diferenciar a sua manutenção na política é a credibilidade que o povo lhe dá. Sim. Não tenha dúvida. Cabo eleitoral ruim, liderança ruim, ela tem prazo de validade. É igual o Manhoso na Praça de Itabaiana. Ele pode dar um golpe um dia, no 2, no 3 ele não dá. Então, assim, existe, é fato, muita gente que eu tenho isso, eu comando, eu entro nessa comunidade e o povo me escuta. Beleza. Quando você quer saber se um cabo eleitoral é ruim ou bom a liderança, é se ele muda de deputado ou de político toda eleição. Pronto. Se ele mudar é porque... Gabinete, né? Aquele já não foi, já não se viu, já não resolveu, tem que vir com o outro pra prometer novamente, pra não sei o quê. Pronto, a gente passa aqui em Sergipe. Tem quantos anos Sergipe? E a gente ainda tá com a mesma coisa. Tô aqui conhecendo a realidade pra mudar, pra saber qual é a dificuldade desse povo. Ô, peste, não é possível uma coisa dessa. Tem 150 anos de política, então ainda descobrindo qual é o problema do povo. 202 anos de política. Era uma crítica que eu fazia sempre na campanha. Chegava os pessoal, os nossos adversários, né? Olha, tô chegando aqui pra entender a situação de instâncias. Você não sabe ainda que instância não tem esgoto? Não sabe ainda que a Praia do Saco tá com problema de inundação, que estão derrubando as casas? Não sabe ainda que não tem calçamento e infraestrutura no Bahia? Não é possível uma coisa dessa. É quase que fosse assim, mangando mesmo na cara do povo. Todo ano, mesmo plano de governo, mesma discussão, tô estudando, vou fazer, eu sou agora o bom, vou pintar, vou bordar e a gente só repetindo. Estuda e nunca acaba esse negócio. Porque não tem ação. Pra gente concluir, qual é a sua avaliação de forma prática em relação ao governo de Fábio Mitidieri? É um governo que precisa se provar, né? Eu não posso avaliar governo com discurso. Eu digo, a sua expectativa enquanto ele chegando na gestão agora, claro. Chegando na gestão agora, mas que herdou. Porque o que é bom, né? Fábio está dizendo que já é parte do governo dele. O que é ruim é exemplo do ICMS, é exemplo dos perímetros irrigados de Itabaiana, é exemplo de uma porção de coisa que tem nesse estado de Sergipe. A gente tem que decidir. Tem que decidir se é continuidade ou não, né? Ou se rompeu, ou se foi eleito dentro de um grupo diferente do de Belivaldo Chagas, né? O que eu percebo, né, são indicativos de que vai haver no estado de Sergipe um momento de muito marketing, né? De muita... Essa coisa que a gente estava conversando, de que eu vou trazer uma indústria, eu vou gerar emprego, eu vou gerar renda, mas a gente não está olhando nem para os nossos problemas essenciais. Deputado Marcos Oliveira, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada por estar na casa de Sopapo. Não recebeu supapo, né? Eu gosto de supapo, viu? É cabra valente, ele tá baiano, é cabra valente. Eu brinco sempre que eu vou, às vezes, para algumas entrevistas e as pessoas... Rapaz, tem alguma pergunta que eu não possa fazer? Se você vir com isso aí, eu não faço nem entrevista. Tem que ser totalmente livre. Aqui é assim. Se o político não tiver condição de responder livremente a um jornalista, meu irmão, ele tá no ramo errado. Verdade. Muito obrigada mais uma vez por participar. Eu que lhe agradeço. E estamos à disposição. Eu tô à sua disposição inteiramente, estamos aqui pertinho, eu tô ali, só você chamar, eu corro pra casa do Supapo, sempre prestar os esclarecimentos, viu, Kátia? Obrigado, eu acompanho o seu trabalho já há algum tempo e quero também parabenizá-la pela jornalista séria que tem contribuído. A gente precisa de jornalismo, a gente precisa
precisa defender a democracia é justamente isso, né? A livre expressão do seu pensamento, daquilo que a gente pensa, e obviamente, como a gente discutiu aqui, bem tranquilo, eu às vezes tenho uma visão de mundo de uma coisa, outra pessoa tem de outra coisa, e isso não tem problema nenhum. Isso é construção É social. construção social e é o que importa para a pacificação social, que deve ser a intenção de qualquer político. Se o político não estiver pensando em resolver o problema do povo e pacificar a vida em sociedade, ele também está no ramo errado. Obrigado. A você, muito obrigada pela companhia. Nós ficamos por aqui. E claro, quinta-feira tem mais um episódio aqui no Casa de Seu Papo. Nos acompanhe no Spotify. É de graça. É só baixar e ouvir todos os episódios que já estão no ar. Claro, ouvindo também aqui o Marcos Oliveira. Depois comenta, fala o que você achou, elogia, critica e faça alguma coisa, mas faça. Nos acompanhe também aí em todas as nossas redes sociais. É só procurar @Casa de Seu Papo no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok e no LinkedIn. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.